Olá, meus amigos da TV AMAI. Hoje, aqui no nosso programa, temos uma visita, aliás, várias visitas absolutamente especiais. Então, temos aqui o professor Jorge César de Assis, oficial da Reserva Não Remunerada da Polícia Militar do Paraná, ex-membro do Ministério Público do Paraná, procurador de Justiça da Justiça Militar Federal, Dr. Coronel Elias Miller, assessor parlamentar das polícias militares, falando, né? Integrante da FENM, presidente da Defenda, Coronel Eliseu Ferraz Furquim, vereador na cidade de Curitiba nos anos de 1991, 92, 95, 96 e presidente da AMAI há 25 anos, né? O segundo presidente da nossa associação, e o Coronel Farias, que foi nosso chefe do Estado-Maior, fez uma brilhante carreira na Polícia Militar, iniciando nas bases da corporação, chegando aí ao posto máximo. Quando nós entramos na corporação, o máximo que a gente chegava era chefe de Estado-Maior, porque o comandante era do Exército. Então, quando a gente chegou lá, cravou um sonho. Um dia eu chego no Estado-Maior, o senhor realiza esse sonho. Parabéns. E hoje, presidente da associação mais jovem aqui no Paraná, que é a SOFEPAR. Começar conversando com meu amigo Jorge César de Assis, que o dia que ele passou no concurso do Ministério Público, ele me passou o PM Criança, que era o coordenador aqui no estado do Paraná, projeto que a gente teve grata satisfação em coordenar e aprender muito. E passar ao amigo aí como é que é retornar à casa, à Polícia Militar, nesse momento. Inicialmente, agradeço a oportunidade, né? É um prazer imenso rever velhos camaradas, amigos, né? E também conhecer outros agora, a partir de agora. É uma satisfação muito grande. Eu fiquei praticamente 22 anos fora de Curitiba, né? E tendo me aposentado em abril do Ministério Público Militar da União, eu retornei a Curitiba e me sinto feliz, né? A tendência natural é que você comece a procurar a tua verdadeira turma, né? Então a gente vai se aproximando daqueles que cresceram conosco nos bons tempos da mocidade, da Academia do Guatupê, né? Vejo aqui meu antigo comandante do CPC, né? E o Farias e o César, companheiros contemporâneos, né? Da Polícia Militar. Uma satisfação muito grande. Obrigado, Assis. Coronel Miller, o senhor está aqui hoje à visita da SOFEPAR, fez uma brilhante palestra na nossa associação da Vila Militar e trouxe para nós aí as principais ameaças, incluindo aí a questão da Previdência. Como é que foi essa conversa e como é que estão essas ameaças? São ameaças reais mesmo, Coronel? Coronel César, nosso amigo de muita luta, né? Fico muito feliz também aqui em ter essa alegria de conhecer o doutor Assis, que é bacana quando a gente vê os nossos colegas que foram para outras instituições, mas que nunca perde o laço e os valores, né, vividos nas nossas gloriosas polícias militares. A gente tem alegria porque eu tenho vários colegas de turma também que são membros do Ministério Público de São Paulo. A PM de São Paulo tem a tradição de mais ou menos 30% dos oficiais passam no concurso para o Ministério Público Paulista. Então nós temos essa identidade, porque são instituições que defendem a sociedade e a vida e a liberdade. Eu aqui com o Coronel Furquim na AMAI, né? A gente com o Coronel Faria aqui juntamente, né, na SOFEPAR, pela FENM, pela Defenda, associação lá de São Paulo. Nós estamos correndo pelo Brasil afora para poder alertar, porque todos estão sabendo que o país está numa crise econômica e financeira, e essa crise econômica e financeira é devido ao desgoverno, ao desmando, à corrupção. E nós não podemos, enquanto servidores, quanto militares, nos conformar que nós é que paguemos esta conta. Então, nós não podemos ver ser colocado nas costas dos servidores públicos e dos militares todo o desmando e a corrupção. Ontem mesmo, no Congresso Nacional, estavam para ser votadas as medidas contra a corrupção e foram brecadas, né? O processo foi brecado por conta de uma estratégia feita por alguns parlamentares no sentido de querer anistiar vários crimes. E não é somente o crime de Caixa 2. Lavagem de dinheiro, tem vários crimes que estão sendo ali. Então, nesse quadro todo, nós sabemos que a família militar ela é muito sacrificada. O doutor Assis, que passou pela caserna, sabe disso, uma devoção, um sacrifício com a própria vida. E nós não podemos deixar que a Previdência,
que é uma das poucas garantias que o militar tem, que é ele poder ir para a inatividade com a integralidade e paridade, isso ser ameaçado. Então, nesse sentido é que nós estamos correndo os estados, mobilizando e informando as associações para juntos, trabalhando a partir do Estado. Nós tem que fazer reformas, vamos fazer, mas é uma reforma justa e que trate os diferentes de forma desigual. Pelo princípio da isonomia, nós não podemos tratar todos da mesma maneira. Nós matamos no Brasil 500 militares por ano. Nenhum local do mundo acontece isso. Então, nesse sentido, é que nós temos que ter o justo reconhecimento e o governo federal, Michel Temer, já se posicionou que ele vai fazer um tratamento diferenciado para os militares, mas os governadores estão insistindo em colocar o militar na mesma regra do servidor público. Isso é inadmissível, nós não vamos aceitar, e nós estamos nos mobilizando de forma ordeira, constitucional, para pressionar os parlamentares, começando pelo Estado, para que o militar tenha reconhecido a sua diferença. Então, a proposta que está chegando lá, inclusive dos governos estaduais, é o militar para inativar 65 anos. 65 anos de idade, 35 de contribuição, e ele ficar no teto do INSS. No máximo, na média da sua contribuição, ele vai aposentar, no máximo, com R$ 5.182. Isso é um absurdo, fora os impostos que vão ser descontados. Então, nesse sentido, nós não queremos que aconteça conosco, que o doutor Assis está aqui sabe disso, aconteça conosco o que aconteceu com o Ministério Público. Hoje nós temos 3 Ministérios Públicos no Brasil. Nós temos aquele que é membro do Ministério Público que entrou antes de 88. Nós temos aquele que entrou antes de 2013 e aquele que entrou depois de 2013 na Previdência Complementar. Isso divide a instituição, tira a unidade, tira a paridade e causa um desestímulo que vai causar um sério prejuízo para a sociedade. Então, eu agradeço, na TV AMAI, que é uma associação que representa os militares do Estado do Paraná, juntamente com as demais associações, com a SOFEPAR, nós estamos juntos e irmanados para poder compartilhar essa preocupação, conhecimento e estratégias. Professor Jorge Assis, o Coronel Elias Miller falou agora há pouco aí sobre essa questão previdenciária e a questão previdenciária dos militares, né? Os militares federais, pelo jeito, deverão garantir os seus direitos, né? E os militares estaduais não. Como é que é essa relação? O militar federal, o militar estadual, eles são iguais ou são diferentes? Bom, a Constituição de 1988, ela foi importante exatamente por causa dessa igualdade, né, que ela trouxe aos servidores militares. Até então existia, até por conta da justiça, às vezes algumas decisões absurdas, no sentido de que o policial militar não era militar, né? Existe um acórdão um voto do ministro Marco Aurélio, do STF, me parece que acho que de 95, era um caso criminal, mas que envolvia militares, um militar da Marinha que tinha matado 2 policiais militares em serviço, e o ministro dizia que os policiais militares não eram militares propriamente dito, mas ele não explicou por quê, né? Então, a Constituição ela foi precisa, ela em 1988, ela disse, existe um gênero, né, militar com 2 espécies, militar federal e militar estadual. Tantos que eles estavam tratados inicialmente no mesmo artigo. Depois, com a emenda constitucional 18, eles mudaram de local. Alguns doutrinadores dizem que com essa mudança, houve uma mudança na natureza dos policiais militares. Eu acho que não, eles apenas mudaram de lugar, mas continuam sendo tão militares quanto os militares federais. Tanto que, até por remissão, né, lá do artigo 142, no parágrafo 3º, o inciso 10, que trata da lei que estrutura deveres, prerrogativas, etc., há uma remissão do 42, do parágrafo 2º, para que tudo aquilo que hoje serve de norte para os militares federais sirva também para os militares dos estados do Distrito Federal. Não vejo, né, diferença nenhuma, né, nessa natureza do serviço militar. Então, tem que ser tratado da mesma forma, né? Não podemos imaginar um policial militar já a idade mais avançada, quer dizer, inclusive um alvo fácil, né? Eu contava para o Coronel César que no Rio Grande do Sul eles têm
o corpo de voluntários, né, da brigada, são inativos, que se voluntariam e são convocados por ato do governador, né, e recebem uma gratificação lá, que é a gratificação especial de retorno à atividade. Só que eu dizia para o César, puxa, é uma coisa interessante, porque eu fiquei 16 anos em Santa Maria, e às vezes você vê aqueles velhinhos, assim, o cara já está cabeça branca, tudo fardado ali. Tá? Quer dizer, não que ele está fardado seja feio, não é essa a questão. Mas ele acaba se tornando um alvo mais fácil do que um militar aí vigoroso. Né? Que para o humilhante, para o marginal, não quer saber se ele tem 60 anos, se ele tem 15, se ele tiver fardado, é o que basta. Né? Então, não vejo diferença nenhuma e o tratamento tem que ser igual. Obrigado. Amigo Miller, para poder cumprir essa estratégia de jogar os policiais militares na vala comum, estava em curso no governo anterior, e não está totalmente desmobilizado, a ideia da desmilitarização. Como é que está essa ameaça? Coronel César, eu tive ontem, lá na Universidade Católica de Goiás, ali em Goiânia, 300 alunos do 5º semestre de Direito, nós fomos debater isso. Aí eu fiz a seguinte pergunta para os estudantes de Direito, os jovens. Quem defende a desmilitarização? E alguns levantaram a mão. Aí eu virei para esse que levantou a mão, escolheu e falei assim, o que é desmilitarizar? Ele falou, não sei, mas tem que desmilitarizar. Um aluno acadêmico de 5º semestre de Direito. O que acontece? Então, eu falei para eles, nós temos que tomar cuidado com questão ideológica, ranço, e que acabam reproduzindo aquilo que não é mais. Porque o Muro de Berlim já caiu. A União Soviética já foi dissolvida. E ficam com o discurso ideológico, e aqueles que eu coloquei para eles, aqueles que defendem a desmilitarização da PM, defendem a militarização de Cuba, defendem a militarização da Coreia do Norte. Eu falei, que absurdo! Veja a incoerência. Então, é o revanchismo ideológico e que está dissociado da realidade do mundo. Porque o mundo moderno, aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central e na Europa, nós temos polícias militares. E aquelas que não são militares têm a estética militar. Eu até perguntei para eles, assim, para os alunos, eu falei, me digam qual é o país berço da liberdade e democracia no mundo. Aí os alunos levantaram. A França. Falei, pois é, a polícia mais amada na França é a gendarme, com 85% de aprovação do povo. E a militar? Tem de soldado a general. Portanto, 66 países têm polícias militares. E as que não são militares têm estética militar. E as pessoas confundem nesse debate ideológico, e graças a Deus, no debate com os acadêmicos lá na Católica em Goiás, ficou bem claro, e no final, inclusive, aplaudiram, né, a exposição, porque eu falei para ele, eu quero trocar informações com vocês, porque vocês fazem a opinião, mas eu quero trocar informações falando a verdade. Como uma vez também eu estava reunido com 60 praças lá do Piauí, em Brasília, e eles queriam desmilitarizar. Aí eu perguntei para ele, o que é desmilitarizar? Eles falaram assim, acabar com a mordomia dos coronéis. Aí eu falei, e a praça também não tem mordomia? Ele falou, tem se for amiga do coronel. Veja, é uma posição rancorosa e sem conteúdo. Nós sabemos, e nós debatemos isso ontem lá em Brasília, reunidos, e já passamos isso para ministros e governadores. Quem garante a governabilidade deste país são as polícias militares. Quem garante a ordem e a lei são as polícias militares que pagam com sangue. Agora, a nossa sociedade precisa amadurecer e ela precisa, essa sociedade, conhecer a realidade da sua polícia, que a polícia militar de hoje não tem nada a ver com a formação do Exército. Ela só tem o regime jurídico militar. E mesmo o Exército brasileiro, eu brinquei com os alunos ontem, eu falei, já ouviram falar quem é militar é formado para matar? Aí falaram, já ouvimos falar. Veja o que é o slogan colocado, né? Por um pensamento ideológico. Aí eu virei para um aluno, quem tem parente no Exército? Um aluno levantou, eu tenho, meu pai é subtenente do Exército. O seu pai foi formado para matar e você está vivo aqui? Seu pai foi formado para matar? Ele falou, não, meu pai não foi formado para matar, não. Mas vejam como ideologicamente colocam essas coisas e a mídia às vezes reproduz isso de forma ideológica, isso é perigoso. Então a questão da desmilitarização, até as praças já fizeram a união com os oficiais da Polícia Militar, não estão defendendo mais isso, porque, sabe, o que nós precisamos é só modernizar alguns regulamentos disciplinares, permitir um fluxo de carreira, porque a nossa instituição é valorosa e amada pela sociedade. Meu amigo Assis,
como é que é esse posicionamento? Porque eu lembro, em 1986, a gente participou aí do processo constituinte. O pré-projeto de 1986, ele previa que haveria a unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil, criando a Polícia Estadual, né? E as pessoas divulgavam que aquele projeto de notáveis era de desmilitarização. Só que no capítulo seguinte, eu não vou lembrar, dizia o seguinte: essa nova polícia ela será convocada em caso de guerra, tal, ela passa a ser reserva do Exército. Assim como a Guarda Civil, né, ela era militarizada, foi convocada na Segunda Guerra, a origem da Polícia do Exército é exatamente da Guarda Civil, então era só mudança de nome. Na verdade, o que estava se fazendo era militarizando a Polícia Civil que ia ser incorporada. Mas o discurso ideológico acaba sendo o contrário. Como é que fica essa questão aí da desmilitarização? E, no campo das Forças Armadas, quem vai ser a reserva do Exército? Quem vai ser empregado aí no caso das atividades das missões típicas das Forças Armadas? Essa questão da desmilitarização, a PEC 51, ela sempre está sendo colocada em evidência, né? E primeiro, já podemos afirmar que é uma ideia errada, né? Porque o que se diz que as polícias militares são frutos do regime militar que vigorou até recentemente, até 1979, quando começou a abertura política no país, o que é uma mentira. Ou então um desconhecimento histórico muito grande, porque as polícias militares elas fazem parte da história de cada estado, elas nasceram com o seu estado. Então, a própria PEC 51 tem inúmeros equívocos, né? Eu trabalhei com nossos estagiários, ainda um dos últimos trabalhos com eu sempre trabalhei com os estagiários no Ministério Público Militar, foi exatamente uma monografia sobre a PEC 51, mostrando, inclusive, aquilo que havia de equivocado. Bom, eu quero... não seria o momento agora de me estender sobre o trabalho deles, porque até é extenso, mas eu lembro de uma passagem muito interessante. Eu tenho anais acho que, 3º Congresso de Justiças Militares de 1987, 86, por aí. E aí, o coronel deve conhecer, um oficial de São Paulo fez um trabalho de Alaor Ferreira Brandão, né? Então, ele dizia o seguinte, que na proposta inicial do Afonso Arinos, existia a proposta de extinguir as polícias militares. Volta e meia, a polícia militar, vão acabar com a polícia militar. Isso não é de hoje, né? E até fazendo aqui uma parte, quando eu era o comandante da companhia lá em Santo Antônio do Sudoeste, me dava bem com o pessoal de Santa Catarina, e aí um dia eu ganhei um livro do coronel catarinense sobre a história da Polícia Militar de Santa Catarina, e ele trazia muitos aspectos históricos. Aí ele trazia uma carta, né, que um major de Santa Catarina tinha mandado para um major de Pernambuco, isso em 1920, qualquer coisa. E ele dizia, de vez em quando, paira sobre nossas cabeças uma nuvem prenha de desprezo, né, como se nós constituíssemos uma perigosa malta. Quer dizer, então, de tempos em tempos, essa vem. Mas qual que é a ênfase que eu quero dar na proposta do Afonso Arinos? É que ela dizia o seguinte, tem que acabar com a polícia militar e a polícia força. Agora, se não der certo, isso eu estou falando da grosso modo, se não der certo com a polícia militar, com a polícia civil, então volta à polícia militar. Quer dizer, então, isso é até irônico, né? Você propor a extinção de uma instituição secular e, ao mesmo tempo, dizer que se aquela mudança não for bem sucedida, ela vai retornar, né? Em relação às Forças Armadas, o ano passado foi o melhor evento, o melhor curso que eu participei, foi um curso de segurança transnacional. Eu participei em Brasília, né, inclusive o pessoal da inteligência, a BIM, etc. Até lamento que eu participei já no ocaso, eu estava quase me aposentando, veio um professor de Portugal, e lá em Portugal eles têm uma pós-graduação de segurança, e eu alertava naquele momento, tinha o pessoal do gabinete do comando, né, assuntos estratégicos do Exército, que vamos supor assim, vamos supor que ela volte e meia, ela entra para ser votada e é retirada. Se a PEC 51 fosse aprovada hoje, sim, né, aquelas loucuras que de vez em quando se juntam e vamos votar agora, a primeira coisa que ia acontecer é que, de um minuto para o outro, o Exército deixaria de ter a sua força reserva,
Isso é um aspecto de defesa nacional que nunca não se leva em consideração, não se discute sobre esse aspecto, né? Então, além da questão da essência da polícia militar, e as melhores polícias são militares, a Guarda Nacional Republicana de Portugal, a Gendarmeria Argentina, os Carabineiros do Chile, eu estive no Chile, é uma coisa impressionante, todo mundo quer tirar fotografia com eles. São militares, foi aqui a Gendarmeria francesa também. Então, além da questão de segurança pública, e elas têm essa mesma característica que tem a nossa Polícia Militar, elas são polícia de segurança pública, ao mesmo tempo são instituições militares. Para nós, em termos de impacto, nós teríamos, de uma hora para outra, o Exército perderia a sua força auxiliar para uma questão, uma eventualidade que eu acredito que nós devemos sempre estar preparados. O brasileiro, do modo geral, e aqueles até ideologicamente mal intencionados, sempre dizem que nós somos um país de paz, mas, na realidade, nós somos belicosos. Se vê a nossa história, nós somos um país de muita revolução, né? Então, as polícias militares, elas são importantes exatamente para essa possibilidade de você identificar prontamente aquele que causou um ato nocivo à sociedade e ter sempre alguém que responda por aquilo, que num sistema civil é mais difícil, né? A gente vê aí, às vezes, algumas manifestações que... né? Então, por exemplo, aquele que não... Hoje, a taxa de solução dos inquéritos policiais, por exemplo, é de 5%. Apuração dos crimes ocorridos no Brasil, né? Então, se nós nos tornarmos, a nossa polícia deixar de ser militar e ser civil, ela vai melhorar essa taxa? Serão as mesmas pessoas, apenas desprovidas daqueles freios. Então, a PEC 51, que trata da desmilitarização das polícias, é a lei equivocada, né? E também aqui, eu lembrei agora até de um aspecto histórico, que é do juiz Laurentino de Andrade Filocchi, que é juiz aposentado do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e ele dizia que, na realidade, sem o cabo de polícia não existe democracia. E eu lembrava aqui aos amigos da minha condição pessoal, inclusive de capitão comandante de uma companhia na fronteira com a Argentina, né, com municípios de 3, 6 mil habitantes, como Pranchita, né, em que quem que era o representante da lei e da ordem ali? O soldado, o cabo, o sargento, de uma demonstração efetiva que, sem a polícia militar, né, e eu fui comandante eram 10 municípios, todas as delegacias só funcionavam graças ao PM lá, de escrivão, e assim por diante. E muitas vezes um PM aposentado servindo, inclusive, de delegado de polícia, né? Então, sem sombra de dúvida que a importância da Polícia Militar no contexto nacional, histórico, atual, é indiscutível. Obrigado, Assis. Aproveitando o gancho aqui do Jorge César de Assis, dessa questão do cabo de polícia, da colocação no interior, vem mais uma questão fundamental nos dias atuais, que é o ciclo completo. E aqui no Paraná, no ano de 2004, né, Coronel Farias? Nós que vivemos isso junto, o governo baixou um decreto instituindo a função do gestor de delegacia, que o sargento da Polícia Militar, ele era o gestor da delegacia, e de 2004 até 2007 ele foi o delegado. E estes 300 municípios viveram um momento de paz e tranquilidade, porque se efetivava o ciclo completo. Desde 1995, a Polícia Militar do Paraná realiza o termo circunstanciado, e nesses 300 municípios, junto com o gestor de delegacia, foi baixado uma resolução autorizando, incorporando, para que o policial militar, qualquer policial militar, pudesse fazer o termo circunstanciado de ocorrência policial. Porém, infelizmente, por uma ação da ADEPOL, eles perderam a gratificação e a função. Ficaram até 2010 fazendo o mesmo serviço, até hoje fazem praticamente o mesmo serviço, porque a Polícia Civil criou o cargo de delegado de 5ª classe, mas não mandou nenhum para esses 300 municípios, porque a Lei de Organização Judiciária do Estado do Paraná só coloca delegados e efetivo da Polícia Civil aonde existe comarca. Então, num estado de 399 municípios, 161 comarcas, os outros municípios não existe previsão, e a Polícia Civil não passa lá nem para tomar um cafezinho.
E a Polícia Militar está lá o tempo todo, mantendo. Como é que está essa questão do ciclo completo de polícia, meu amigo Elias Miller? Coronel César, e aproveitando a presença do Dr. Assis, né? Coronel Farias, bem como o Coronel Furquim, o Brasil é o único país do mundo que tem esse modelo de meia polícia. Isso é uma anomalia que era para ter sido corrigida em 88. E o Brasil tem essas duas meia polícias sobrepostas, que gera retrabalho, burocracia. Se nós formos aqui na América do Sul, nós formos na Europa, nós temos múltiplas polícias. Alguns dizem que nos Estados Unidos da América nós temos 21 mil agências policiais. Mas todas elas têm o chamado ciclo completo, que é prevenir e reprimir, investigar. E no Brasil nós não conseguimos vencer ainda, porque nós estamos num caminho inverso com a figura do delegado de polícia, e com todo respeito a esses nossos colegas, mas o delegado de polícia ele quer ser ainda o juiz de paz de antigamente, que era o juiz que fazia tudo na época do Império e da República, e eles não abandonam isso e querem burocratizar a atividade policial. No mundo inteiro, a investigação é conduzida por um agente. E essa investigação é conduzida em coordenação com o Ministério Público. Como citou aqui o doutor Assis, o Carabineiro do Chile, a Rede Globo fez em 2014 um documentário que terminou em março. Ela correu o Brasil inteiro e correu a América do Sul e chegou à conclusão que a melhor polícia aqui da América, a melhor polícia é o Carabineiro do Chile. Porque ele tem uma resolução de homicídio de 98%. Porque trabalha em conjunto com o Ministério Público. Infelizmente, o delegado ele quer ser jurista e ele quer disputar com o Ministério Público e ele quer praticar atos do Poder Judiciário e inviabiliza o trabalho policial. Então, nós precisamos, definitivamente, como medida de gestão, ter o ciclo completo de polícia. Isso está sendo discutido no Congresso Nacional e isso já é realidade, parcialmente aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nas infrações de menor potencial ofensivo. Na Lei 90/99 de 95, o juizado especial, desinteligência, porte de entorpecente, perturbação de sossego, lesão corporal culposa. Nós temos hoje, isso sendo feito eletrônico, e o policial lá da ponta, o soldado, o cabo, o sargento, faz no local em 7 minutos, libera as partes do local, assume o compromisso. Então, hoje, o ciclo completo já é uma realidade em 8 estados do Brasil nos crimes de menor potencial ofensivo. Nós queremos avançar para os flagrantes. Se nós, com fé em Deus, vamos ter um juiz de plantão em que o policial que pegar alguém em flagrante, porque o flagrante não tem o que apurar, já está ali a autoria, a materialidade, leva diretamente para um juiz de garantia ou o juiz que vai emitir a cautelar e ali já aplica a medida que tem que aplicar. E aí acaba o sentimento de impunidade. O juiz pode aplicar uma cautelar, pode aplicar uma pena alternativa, e com isso nós vamos, porque nos pequenos delitos é que nós impedimos os grandes delitos. Então nós temos a certeza que esse debate está na CCJ da Câmara dos Deputados, está na CCJ do Senado também com outro conjunto de PECs, e nós temos que entender que isso é um caminho sem volta. A sociedade não aguenta mais. O Coronel César colocou aqui, a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, ela tem 40 mil homens. Quase a metade do efetivo da Polícia Militar. Nenhuma polícia investigativa do mundo tem essa proporção em relação à polícia ostensiva. No mundo moderno, na Europa, a polícia investigativa é 13% da polícia ostensiva. Então, nós temos estrutura burocrática, pesada, ineficiente. O doutor Assis colocou que no Brasil, e isso aí não é dado pessoal do doutor Assis nem meu, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça fizeram um anuário, identificaram que no Brasil os crimes só são resolvidos, homicídio, 5 a 8%. E eu vou colocar mais um dado. E desses 5 a 8% são aqueles que a PM prende em flagrante. Mais de 90% dos 5 a 8% a PM leva pronto e a Polícia Civil conta como sendo dela. Então, o crime no Brasil compensa, isso é um absurdo. Eu estava conversando com o Jean Paul, da gendarme francesa, ele é major da gendarme francesa, e ele falou para mim assim, ele falou, olha, se na França eu tivesse a resolução de homicídio que vocês têm aqui, está todo mundo demitido. Porque o homicídio lá, e deve ser aqui, esse é o crime mais importante que é a vida. Lá ele se resolve de 84% a 86%. E aqui nós ficamos com 5% de resolução, porque a PM prende em flagrante. Então a Polícia Civil ela tem que ser direcionada para os grandes delitos. Autoria desconhecida.
para que ela faça o seu papel de polícia judiciária. E os outros crimes, a PM tem essa vocação. Ela vai atuar como polícia de proximidade e nós temos a certeza que esse lobby que desvia a atuação do serviço público vai ser vencido e nós vamos ter essa prestação de serviço feita para a sociedade.